de último dia, os últimos momentos da vida de 3 homens. Vamos ler primeiramente em Daniel, capítulo 5. Todas as leituras são conhecidas de todos aqui, mas vamos ouvir o que está aqui. Daniel, capítulo 5, versículo 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Versículo 5. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escrevia de fronte do castiçal na estucada parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, e as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. E gritou o rei com força que se introduzisse os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. E falou o rei dizendo aos sábios de Babilônia: qualquer que ler este escrito e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura. Versículo 10. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus senhores, entrou na casa do banquete e respondeu, dizendo: ó rei, vive para sempre. Não te turbes os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem, no qual há o Espírito dos deuses santos. Versículo 17. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo e dá os teus prêmios, os teus presentes a outro. Contudo lerei ao rei o escrito e far-lhe-ei saber a interpretação. Versículo 22. As palavras de Daniel ainda a ele: e tu, Belsazar, que é seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isto. Versículo 30. Naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, ocupou o reinado, sendo a idade de 65 anos. Então, a primeira pessoa que temos, Belsazar, um rei da Babilônia. Vamos agora para o Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 23, versículo 39. Nós temos aqui um dos malfeitores que foi crucificado com o Senhor Jesus. No início, os dois estavam blasfemando, falando mal de Cristo, mas um deles mudou. Versículo 39. Lucas 23 e 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então nós temos um homem aqui que não temos o nome dele. E por último vamos ler em João capítulo 19, a morte do Senhor Jesus. João capítulo 19, versículo 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopo, lhe achegaram a boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. A hora, o dia, o último dia da vida de uma pessoa, isso
certa forma se torna importante, muita gente lembra o momento, as palavras, a última vez em que a pessoa disse alguma coisa, ela foi vista. Então, se torna importante. Nós lemos esta noite do último dia da vida de 3 pessoas aqui, que ficaram registradas nas Escrituras e são importantes. Foram selecionadas pelo Espírito Santo para, sem dúvida, nos dizer algo hoje, aqui para nós, esta noite. Ninguém gosta de pensar no seu último dia aqui, neste mundo. Mas muita gente está deixando este mundo hoje, mesmo sem pensar. Foi o último dia. Ainda vai morrer até a meia-noite. Por dia no mundo, já tenho falado aqui isto várias vezes, mas eu não me canso de avisar os amigos que no dia, um dia só, é uma média, pode morrer mais, pode morrer um pouco menos, 240 mil pessoas, 250 mil. Sabe o que é isso? É morrer 10 vezes a população de Sombrio. 10 vezes. Por dia. 10 cidades como Sombrio deixam de existir no mundo. Vai nascendo gente para cobrir um pouco dessas mortes no mundo. Por isso que a população vai aumentando. Mas você e eu estamos nesta fila. A gente não espera. Essa semana morreu um importante repórter, talvez alguns saibam, né? Basta ler o jornal, qualquer meio de comunicação, vai ver aí destacado a morte dele. É o sobrenome de pessoas que temos aqui, Amorim. Ele jantou com os amigos aquela noite e foi para casa. E um ataque fulminante terminou a vida dele. Ele não estava pensando nisso. Seus planos, sem dúvida, eram outros. Mas ele partiu. Mesmo tendo uma certa idade, ele não era tão velho, mas ele tinha planos. Mas partiu. Vai chegar a hora, meu amigo. A sua hora. A eternidade está indo esta fila. Crianças, recém-nascidos, pessoas de todas as idades, com enfermidade ou sem enfermidade. Acabou de casar, vai casar. Está já marcado o casamento. Está marcado os estudos, vai se formar. Enfim, a morte chega. Mas não é só isto. O Senhor Jesus prometeu de voltar. Há 2000 anos atrás, Ele prometeu de voltar. E já se passaram quase 2000 anos. E como Ele sempre cumpriu o que Ele prometeu, a sua palavra nunca falhou, esta promessa não vai falhar. Ele vai voltar. Esta é a esperança do crente. Não passar pela morte, mas quando o seu Senhor voltar, lhe chamar ali das nuvens, ele vai ser arrebatado. Ele vai ser tirado da onde quer que esteja. Ele pode já estar morto, um crente que já faleceu. Ele vai ser tirado daquela sepultura. O seu corpo, porque o seu espírito e alma vem com Cristo naquele momento. E vão se unir. E eles vão subir com nós para nos encontrar com o Senhor ali nos ares. E dali nós vamos para o céu. Todos aqui, neste salão, vão fazer parte deste momento do arrebatamento. Você já está na conta das pessoas salvas, as pessoas que foram redimidas pelo mesmo Senhor que está voltando para buscar o seu povo. Como é que está o seu caso? Você se preocupa com isso? Que você está alienado de Deus, você está separado de Deus. Essas verdades mexem no seu coração, lhe incomodam.
estas verdades que vêm de Deus, esses avisos vêm da palavra de Deus, coloca você em choque que você tem que tomar uma decisão. A morte pode chegar a qualquer momento. Sabe, eu lembro muitas vezes em que eu quase morri na minha vida. Muitas vezes. Sabe? Você lembra de certas situações na sua vida quando você já quase morreu? Eu lembro em Cachoeirinha, não me lembro a idade que eu tinha, mas eu era bem jovem. Talvez 10, 12 anos. Existe lá uma avenida, hoje ela é larga, mas antes não era larga, ela era estreita. Passava carros ali, em alta velocidade. E nós íamos atravessar. E eu quase fui. E um carro passou praticamente quase em cima dos meus pés. Aquela vez eu vi que eu poderia ter morrido ali. E outras, não vou gastar aqui o tempo falando de mim, porque o assunto é com você. Um dia, estas realidades fizeram eu me preocupar, haver uma preocupação com a minha pessoa, buscar a minha salvação. Você tem que fazer o mesmo. Você tem que se preocupar e ter a sua salvação. É você que corre o risco de perder a sua alma para sempre no inferno. Será que você pode dormir tranquilo? Você pode chegar, deitar, seguro? Vamos pensar nestas pessoas. Principalmente começando com este homem, este rei, o rei Belsazar. Ele era aparentemente um jovem que, com toda a saúde, talvez é mais difícil para as pessoas que têm saúde, que têm dinheiro, têm às vezes um futuro brilhante, pensar na morte, mas morre também. E são estas que às vezes são levadas. Mas este jovem em particular tem alguma coisa que pode ligar com algumas pessoas aqui esta noite. Sabe por quê? Porque ele conhecia a Deus. Hoje em dia nós diríamos, este jovem conhecia o Evangelho. Ele conhecia. Ele promoveu uma festa social, para convidar alguns amigos dele, do seu reino, da altura da amizade dele. Era uma coisa, à vista de outros, uma coisa inocente. Tinha alguns amigos, algumas mulheres. Mas sabe, o conhecimento do Evangelho deixa aquele pecador, aquela pessoa, numa grande responsabilidade com Deus. E Deus, note, Deus, todos ali eram pecadores. Mas Deus tinha um jovem em vista. Diz que tinha 1000 dos seus grandes. Entre 1000 pessoas, fora as mulheres, porque as mulheres não se contavam naquela época, podia ter mais 1000 ou 2000 mulheres, 2000 mulheres. Um rapaz, entre todos aqueles, era o alvo de Deus. É você. Você. Deus tinha um assunto para tratar com ele. E era só com ele. Ele tinha um conhecimento que os outros não tinham. Será que nós não temos meninos, meninas aqui, jovens, pessoas, que aonde você estuda, aonde você trabalha, os lugares que você frequenta, você é diferente, você tem um conhecimento que os demais não têm. E Deus sabe disso. Você tem um conhecimento, não só conhecimento, você tem responsabilidade com o conhecimento que você tem, e Deus exige uma resposta de você. Nas coisas de Deus ninguém pode ficar neutro, sabia?
Não vou, não quero escolher, não, você tem que escolher. Você não querendo escolher, você está dizendo automaticamente, eu não quero. Não pode, você não pode dizer, não, eu vou decidir depois. Não me aperte, não. Está me apertando, Não, você está fazendo a sua escolha e Deus quer saber por que você está fazendo essa escolha. Você pode responder isso para os seus pais. Você pode responder assim para os crentes. Mas eu quero ver você responder assim para Deus. Não vai ficar assim. Não me aperte, não, é quando eu quiser. A coisa a pessoa pode fazer isso com outras pessoas. E até humilhar a outra pessoa. Mas nós vemos aqui como Deus age com tais pessoas. Ele vem falar com você e Ele quer que você ouça o que Ele tem para dizer e o assunto é com você. Nós vemos Deus indo diretamente. É interessante porque quando Deus começou a escrever a mão lá na parede, Ele não botou o nome de Belsazar em cima, né? Não colocou, só simplesmente colocou lá uma sentença. Mas Belsazar viu, é para mim. É para mim. Deus está falando comigo. O assunto é comigo. Você sabe que você tem responsabilidade com Deus, né? Você sabe que você precisa fazer um acerto de contas quanto à sua salvação. Nós vemos aqui os amigos, as amigas. Ninguém estava condenando o rei. Ninguém dizia que aquilo era errado. Ali havia apoio de todo mundo. Todo mundo cooperava. Mas só que esse todo mundo aqui não tinha o conhecimento que Belsazar tinha. Eu, amigo aqui, minha amiga, você é responsável para com Deus. O mundo que está lhe apoiando não sabe as verdades que você sabe. E você tem responsabilidade com Deus. O que você vai fazer daquilo que você sabe? Nós vemos que o homem tremeu. Ele se perturbou, ficou perturbado quando Deus veio falar com ele a última noite. Ele não sabia que era a última noite. Não. Ele pensou que talvez era mais um aviso de Deus e aquilo ia passar, mas era o último aviso dele. Não tinha mais aviso. Era a última vez. Mesmo ele estando perturbado, mesmo ele estando tremendo e nervoso, nós não vemos sentimento de culpa no seu coração, não vemos este homem querendo um acerto de contas com Deus, não vemos ele pedindo misericórdia de Deus, ajoelhado, clamando. Nós vemos um homem endurecido pelo pecado. Um homem, mesmo que está sendo avisado, foi avisado por Deus, é um homem que não tem sensibilidade dos seus pecados. Você compreende isto? Que os seus pecados são sérios? É muito sério os seus pecados, meu ouvinte. Você tem pecado suficiente para ir para o inferno. Se você não buscar a sua salvação, se você não descansar a sua pobre alma em Cristo, se você não lançar mão da obra de Cristo para a sua salvação, você tem pecado suficiente para entrar no inferno com a sua morte. Isto não lhe preocupa? Não tira o seu sono? Você pode dormir tranquilo no caminho para o inferno? Pode brincar com os avisos solenes de Deus? Pode trazer, como este jovem aqui trouxe, coisas para a sua vida, entretenimentos que
pode desvirtuar os avisos de Deus, mas como nós vemos aqui, o pecador pode fazer isto, mas Deus sabe aonde você está. E é você. Entre todas essas coisas que o pecador pode montar, Ele sabe aonde você está, com quem você está e o conhecimento que você tem. E Ele vai cobrar você na altura do seu conhecimento. Note as palavras de Daniel. Mesmo tu sabendo de tudo isto, tu não humilhou o teu coração. Muita gente pensa que vai se salvar um pouco antes da morte, quando alguma coisa ruim acontecer. Meu amigo, não espere para esse dia. Você talvez vai estar mais duro do que está hoje. Se no seu coração não existe lugar de arrependimento, não existe uma sensibilidade de que a palavra e as palavras de Deus toque o seu coração, não espere que na última hora isso vai acontecer. Nós vemos aqui um homem perturbado, um homem incomodado com a situação, um homem que estava tremendo, seus pensamentos perturbados, mas não havia no seu coração lugar de arrependimento. Naquela noite, naquela mesma noite, foi morto Belsazar. Ele não morreu de nenhuma doença. Entrou o exército dos medos. Ele pensou que estava tão seguro. Nada podia acontecer. A Babilônia era dona do mundo. Assim é você. Você acha que está seguro? Nada vai acontecer com você. Eu respiro bem. Eu me sinto bem. Tudo está bem. Quem sabe você está recebendo o último aviso de Deus esta noite. Deus, Ele está lhe acompanhando há muitos anos. E Ele está falando com você. Ele está escrevendo a tua última sentença esta noite. Qual vai ser a sua resposta? Vai ser como Belsazar? Pode criar algum sentimento de medo aí no banco? Mas sai daqui para a rua. Tudo fica tranquilo. Volta para os seus entretenimentos. E aquilo é esquecido. Meu amigo, você esquece da pregação. Deus não esquece do que você ouviu. Ele sabe o que você levou no seu coração. Espero que ninguém termine a sua vida como esse homem. Um rei, aquela noite morto, entrou no inferno. De uma festa, ele foi levado para o inferno. Que terrível! Que coisa terrível! Imagine. Mas nós temos um outro homem, um grande pecador. Foi crucificado de tão pecador, a justiça condenou ele à morte de cruz. Também era o seu último dia. Talvez ele nunca ouviu o Evangelho. Bem diferente de Belsazar e bem diferente de todos aqui que já têm ouvido há muito tempo. Ele foi crucificado mais ou menos às 9 horas da manhã de uma sexta-feira, há quase 2000 anos atrás. E agora, lá na cruz, ao lado do Senhor Jesus. No início, ele era um blasfemador. Ele criticava de Cristo. Mas depois ele começou a perceber que a pessoa que estava do seu lado era mais do que um homem. Não era um criminoso como ele e o seu colega. Não. Nós vemos aqui que ele compreendeu. Ele disse, olha, esse homem é justo. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Os nossos crimes nos levaram a isso. Mas esse que está no meio, não. Mas não só compreendeu que Jesus era inocente. Ele compreendeu também que o Senhor Jesus tinha um reino. Ele compreendeu que aquele homem que estava no meio, que estava morrendo, aparentemente tão fraco ali, ele era rei.
e que o Senhor Jesus podia introduzir ele no seu reino. Aquele homem compreendeu tudo em 9 até as 3, talvez seja perto do meio-dia, ou antes do meio-dia até. 3 horas o homem compreendeu tudo isso? Pois é. Quem quer ser salvo não leva muito tempo. Não. 3 horas o homem entendeu, coisa que ele nunca tinha visto, nunca tinha ouvido. Não só compreendeu, como aproveitou do que ele entendeu. Você não tem desculpa por não estar salvo? Não tem desculpa. O homem foi salvo. E note a simplicidade de como tudo aquilo aconteceu. Eu digo simplicidade, mas realidade. Tinha coisas reais acontecendo naquele momento, tocando o coração daquele pecador. O coração daquele pecador levando ele ao Salvador. E o Senhor respondeu à voz, ao clamor daquele pecador. Salvou aquele pecador. Aquele pecador que estava condenado pela justiça humana e condenado pela justiça divina ao inferno. Em poucas horas ele já ia entrar lá. Mais 3 horas. Você sabe se você tem 3 horas de vida? Você sabe que está indo para o céu mesmo? Você está indo para o céu? Três horas e este homem entraria no inferno. Ele lançou mão da sua última oportunidade. Foi salvo. Hoje este homem está no céu. Este homem está no céu. Você, com tudo isso que tem ouvido, qual é a sua atitude? Como é que você responde para Deus este conhecimento que você tem destas verdades, da sua responsabilidade? Você trata esse assunto com indiferença, pouco caso. Nós lemos também, este homem enfim morreu, mas como o Senhor Jesus disse, hoje tu estarás comigo no paraíso. Este homem foi para o paraíso com Cristo. Mas nós temos também a morte do Senhor Jesus. Agora, não é a morte de um pecador, mas é a morte por pecadores. Também temos o último dia dele, vivo como homem. E nós lemos das suas últimas palavras, quando estava para se cumprir tudo o que as Escrituras falavam dele. Então ele em alta voz disse que estava consumado. A obra para a sua salvação, a obra para a nossa salvação. Você pode ser salvo, porque esta obra foi consumada. Nós só podemos ter esta salvação, porque Cristo consumou a obra para nos salvar. Ele, sozinho, ele assumiu o nosso lugar diante de Deus. E ele foi ferido por Deus e oprimido. Ele mesmo decidiu levar em seu corpo os nossos pecados sobre aquele madeiro. Você pode ser salvo porque ele morreu por nossos pecados? Não há outra maneira. Não havia outro meio. Muitos homens morreram aqui, mas nenhum deles morreu para nos salvar. Aqui nós temos a morte de um inocente. O Senhor Jesus, depois que sabia que toda a Escritura tinha se cumprido nele, ele bebeu este vinagre e disse que estava consumado. Ele vendeu o Espírito. Ele morreu.
Mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo. Ele morreu para nos salvar. Então eu pergunto para todos aqui desse lado, você mesmo que está aqui, você mesmo, e deste lado também, todos aqui, já tem Ele como Salvador. Você já tem Ele. Tem certeza? Você tem o dia da sua salvação memorável, aquela experiência que você teve o encontro com Ele. E mais ninguém. E a partir daquele dia você começou a viver uma nova vida. Ele mudou a sua vida. Ele é tudo para você hoje. Ele mudou o seu destino, mas Ele mudou a sua vida. Você aprecia a pessoa de Cristo. Você faz tudo para agradar a Ele. Você serve a Ele com prazer, com dedicação. Você ama o que Ele ama. Meu amigo, se nesse processo da sua salvação falta um elo nessas coisas, examine-se. Examine-se. Não perca a sua alma pelo erro que não dá para reparar nunca mais. Não tem como voltar e consertar. A salvação é uma realidade. Não tem como mudarmos o dia, o momento, a experiência da salvação. Mas se não existe este dia, tudo que a pessoa constrói em cima daquilo que não é esse dia, é como aquela construção feita sobre areia. Vai chegar o dia quando vai vir a hora da prova. E a construção vai cair porque não tem um alicerce. Nunca foi colocado na base sobre Cristo. Isso é sério. Isso é sério. Muitas pessoas hoje estão no inferno, pensando que um dia estavam salvas. Tudo estava certo. Tudo estava garantido. A pessoa que não é salva, ela sabe. Ela sabe que falta uma coisa. Falta vida. Falta vida. Falta vida com Deus. Ela não tem essa ligação. Mas hoje pode-se começar uma vida com Deus. Como este homem, este ladrão condenado à morte e ao inferno, mas com um coração singelo, simples, humilhado, dirigiu-se ao Salvador. O Salvador tinha tempo de atender ele. Meu amigo, faça isto hoje. Crê no Senhor Jesus Cristo com todo o seu coração. Você também será salvo. Nós vamos orar. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha. Isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.